O que há de novo no mundo da ciência, da tecnologia e do empreendedorismo, você fica sabendo aqui. Rádio Inovação, um programa do Orion Parque Tecnológico em parceria com a Imagem TV e a UDESC FM Lages. Olá, tudo bem? Sou Pablo Gomes, jornalista do Orion Parque Tecnológico. Estamos no Centro de Inovação de Lages, precisamente no estúdio da Imagem TV, uma das nossas grandes parceiras, empresa lagiana, de qualidade lagiana. Nosso amigo Miller, a quem a gente agradece mais uma vez por este espaço. Estamos iniciando mais uma edição do programa Rádio Inovação, uma parceria entre o Orion Parque Tecnológico, a Imagem TV e a nossa querida rádio UDESC FM Lages. Lembrando que este programa estará sempre disponível nas redes sociais do Orion, nos canais no YouTube, no Spotify, e também é veiculado todo sábado às 8 horas da manhã na UDESC FM Lages, que você ouve pelo site da UDESC ou então ali no seu radinho, no seu carro, na sua casa, no 106.9 FM. Na edição de hoje, a gente vai entrevistar a Silvia Carvalho, ela que é coordenadora do Núcleo de Startups do Sebrae Santa Catarina, está aqui em Lages para acompanhar um evento bem importante, que é o Meetup Startup SC. É o primeiro passo, digamos, para quem quer investir, para quem quer empreender. A Silvia vai falar sobre esse importante trabalho que o Sebrae realiza hoje aqui em parceria com o Orion Parque Tecnológico. Silvia, obrigado pela tua presença. A gente sabe que você se deslocou de Floripa até aqui, ajustou a sua agenda para poder estar conosco. Valeu mesmo, bem legal receber você aqui. Eu quem agradeço, né, em nome do Sebrae, então, essa oportunidade de a gente, né, trazer um pouquinho do que o Sebrae faz em parceria com a CAT dentro desse programa aqui no estado de Santa Catarina. Legal, e um abraço para os amigos do Sebrae aqui de Lages, para a Mari, para o Altenir, para a Lise, que sempre estão conosco aí em todas as demandas. Ô Silvia, em 1998 o Sebrae foi um dos criadores da incubadora Midtech, né, que tem como objetivo primordial apoiar o desenvolvimento de negócios inovadores, fundamentando-se em 3 pilares essenciais: conhecimento, conexões e cultura de colaboração. De que maneira, Silvia, o Sebrae trabalha este tripé junto aos empreendedores que estão aí querendo iniciar a sua vida empresarial? Então, falando um pouquinho da minha trajetória no Sebrae, em 98 Claro. eu já estava no Sebrae. Já estava no Sebrae. Na verdade, eu entrei no Sebrae em 1990, então completando esse ano 36 anos de Sebrae. Então, acompanhei bastante o desenvolvimento dessa metodologia em parceria com a CAT e a aplicação dela ao longo desse tempo dentro das incubadoras. Então, o Sebrae ele trabalha de forma muito estruturada dentro desses 3 pilares. O conhecimento, a gente leva a questão das mentorias, das consultorias, da capacitação em si das startups ou das empresas, né? Que a startup ela é uma empresa também, né? O que diferencia ela de uma empresa tradicional é a solução que ela tem, a atividade que ela oferece para a comunidade. Então, o Sebrae trabalha de forma muito estruturada no conhecimento, levando essa parte de capacitação, de consultorias, de mentorias, aproximando a startup de investidores também. Então, dentro desse pilar, o Sebrae trabalha muito dessa forma. Na questão de conexões, também o Sebrae trabalha, aproxima essas startups de investidores, de grandes empresas, mostrando para eles qual é a solução que eles têm para se desenvolver. E a cultura de colaboração, a gente aproxima, dentro do Midtech, né? A Midtech é uma metodologia de incubação. MidHub é a rede, são todas as incubadoras que utilizam essa metodologia que fazem parte desse programa. Então, a parte da colaboração, a partir do momento que a startup está inserida dentro dessa incubadora, onde, né, aqui no caso do Orion, ela vai ter oportunidade de se conectar com outras startups, de conhecer, às vezes, as dificuldades que elas passaram, de outros programas que elas passaram, para que elas também passem a cultura de colaboração, de troca de conhecimento, de troca de experiências dentro daquele ambiente. E o interessante é que o Sebrae, ele é sempre visto como um porto seguro, digamos assim, para quem quer empreender, né? Vamos dar um exemplo aqui dentro do Orion Parque, do Centro de Inovação de Lages. A gente tem empresas do ramo de agrobiotecnologia, que é algo muito específico, né? Temos empresas
que criam aplicativos de mobilidade urbana. Temos uma empresa de impressão 3D, ou seja, são diferentes segmentos, diferentes tecnologias, diferentes mercados, e o Sebrae sempre é essa fonte de informação segura para esses empreendedores, né? Exatamente, o Sebrae sempre procura, assim como eles identificam uma dor que pode ser resolvida dentro da comunidade onde eles estão inseridos, o Sebrae também procura soluções que possam ajudá-los, que auxiliam eles no desenvolvimento dessa dor, ajudá-los a buscar mais informações, buscar outras pesquisas, realmente para atender aquela necessidade ali da comunidade. Não está aqui no nosso roteiro, mas para o pessoal entender. Obviamente que o Sebrae não tem dentro do seu escritório, aqui de Lages, por exemplo, profissionais formados em todas as áreas do conhecimento, né? Como essas que a gente mencionou agora, impressão 3D, o agrobiotech. Mas o Sebrae tem uma rede de consultores, de contatos muito grande, ou seja, aquilo que você quer empreender, o Sebrae tem condições de te fornecer ajuda. Exatamente, o Sebrae tem uma rede muito grande de profissionais credenciados, que a gente fala, né, que tem conhecimento, um conhecimento técnico específico numa área para poder ajudar. Óbvio que a gente é mais generalista, a gente conhece um pouquinho de cada um, mas não a parte técnica realmente, né, de conhecer de biomas, de qualquer outra, de uma dor específica. Então, o Sebrae procura profissionais no mercado que tenham essa expertise. A gente traz ele para dentro do Sebrae, a gente também tem as nossas regras, digamos assim, né? Nós temos um perfil as metodologias, ele passa por essa capacitação, por todo esse conhecimento da metodologia, a forma como o Sebrae trabalha para atender então o cliente, e a gente prepara esse consultor para que ele venha atender essa empresa, essa startup que tem essa necessidade. Perfeito. Ô Silvia, o edital 01/2026, que destina 10 vagas para o Centro de Inovação de Lages, está com as inscrições abertas até o dia 8 de março. Foi sobre isso, inclusive, que você veio até Lages, né, para falar com vários interessados, vários futuros empreendedores aí interessados em ingressar não só no Centro de Inovação de Lages, como em outros centros de inovação de Santa Catarina. Porém, Silvia, para quem perdeu o prazo ou deixou, por exemplo, para o ano que vem, ou porque não se sente seguro neste momento, não se sente preparado, ou por qualquer outro motivo, quais as principais dicas para que ele se mantenha em alta, para que ele se atualize e chegue em 2027, por exemplo, em plenas condições de atender o edital e assim dar início ao seu sonho? Então, o edital, ele prevê, a startup tem que ter um perfil, ela tem que estar num determinado ponto de maturidade para poder entrar, né, para poder acompanhar e participar de todo o programa. Não se sentiu, sentiu que não está preparado ainda para esse momento, então o momento que é? Não conseguiu fazer inscrição ano que vem. Então, olha o edital, vê qual é o perfil, quais são os itens ali que ele precisa ter para poder estar pronto. E se preparem, né? O Sebrae ajuda, então, se ele está numa fase de validação da solução dele, do negócio dele, procure o Sebrae, procure o Orion também, tem programas para desenvolver, preparar essa startup para ela estar pronta para o ano que vem. Esse ano é a primeira vez que a gente está fazendo esse edital unificado. O que é? Todas as outras 12 incubadoras que a gente tem que utilizam essa metodologia, o processo seletivo sempre vai ser na mesma época. A gente vai estar sempre trazendo novas empresas sempre na mesma época. Então, ele vai ter um tempo ali para ele se preparar, para ele estar pronto para poder submeter, então, a ideia dele para um próximo edital. Mas, se já se sentirem preparados, prontos, até dia 8, e hoje à noite, aqui no Orion, a gente tem a nossa meetup, a gente está trazendo 2 consultores, um da Itália e outro de São Paulo, para trazer um pouco do conhecimento deles na questão de gestão, de IA. Então, vale a pena vir aqui conhecer. Tá, não estou preparado, mas eu venho aqui buscar um pouco de conhecimento e me preparar para o ano que vem, para estar junto aqui nessa incubação. E, paralelamente a isso, obviamente, ele pode também ir estudando, participando de eventos que acontecem com grande frequência aqui dentro do Centro de Inovação de Lages, por exemplo, conversar com quem já empreende,
se aprofundar mais naquele segmento que ele quer investir, né? É importante não ficar parado. Né? Não, exatamente. Assim, então se ele não conseguiu fazer inscrição agora, ele vai ter 1 ano para se preparar. Realmente testar a ideia dele, a solução, ir atrás de pesquisas. O Sebrae tem vários eventos, não somente aqui em Lages, mas na Redondeza, outros municípios aqui próximos também. Em Florianópolis a gente tem uma gama muito grande de eventos, né, por ser um centro maior, então a gente tem muitos eventos, a gente traz muito conhecimento. Então que eles se preparem, que eles façam esse esforço, né, de se deslocarem, não esperar só aqui. Mas vão para outros centros, participem. O Sebrae faz muita live, a gente tem muito webinar dentro do nosso canal no YouTube, então tem muito material, referência para ele, que ele pode estudar, que ele pode conhecer ali para se preparar para o próximo ano. Perfeito. Silvia, a gente está com o tempo se encaminhando, mas dá tempo de a gente abordar um assunto que a gente gosta muito aqui no Orion, que é o nosso aniversário. O Centro de Inovação de Lages, o Orion Parque Tecnológico, ele foi inaugurado no dia 24 de junho de 2016. Então, neste ano, a gente completa a nossa primeira década de história, no dia 24 de junho, que é um dia que vai ter Jogo do Brasil pela Copa do Mundo, ou seja, não vai poder ter festa. Jogo do Brasil às 19 horas, ou seja, qualquer evento no Brasil, neste momento, estará comprometido, né? Mas que legal que a gente tem algo tão bacana para o nosso dia do nosso aniversário. E o Orion, ele abriga o primeiro centro de inovação de Santa Catarina, que é precursor de uma rede que atualmente já soma 24 centros em praticamente todas as regiões do estado. Esses 23 que vieram depois, eles tomam o Orion como exemplo de sucesso, daquilo que dá certo, daquilo que também não deu certo, que é importante não repetir erros ou corrigir rumos, né? Então, o Orion serve de exemplo para todos esses e a gente percebe quando a gente recebe visitas aqui, como recentemente tivemos uma reunião da rede de centros e como os visitantes falam com carinho, com orgulho do Orion. Isso é muito legal. E para você, que está 36 anos no Sebrae e sendo o Sebrae um dos principais parceiros do Orion, qual o sentimento que fica em ver que aquele sonho foi realizado, está se consolidando e crescendo cada vez mais? Olha, eu sinto muito orgulho disso, né? Às vezes as pessoas perguntam, como é que tu fica, né, 36 anos dentro de uma única empresa? Mas é esse orgulho de poder fazer parte desse dia a dia dos empresários ao longo dos 36 anos. Passei por outros programas, né? Mas especificamente nos últimos 10 anos, mais ou menos, que eu tenho acompanhado realmente a trajetória das startups. Então, eu sinto muito orgulho de ver lá na frente startups que começaram ali com uma ideia num programa assim, de ideação mesmo do Sebrae e ver como ele cresceu e que o Sebrae fez parte daquilo ali. Então, assim, vejo startups, a gente tem cases de startups que já foram compradas por outras empresas, grandes empresas, e de que eu, de alguma forma, participei daquele processo, daquela jornada deles ali dentro, né? Então, assim, eu sinto realmente muito orgulho pelo Sebrae, por mim como profissional e principalmente por representar o Sebrae dentro desse contexto, de fazer parte dessa história aqui. E Lages também, né? Eu tenho um pedacinho da minha vida aqui, eu tenho família aqui, meus avós já moraram aqui. Que legal. Então, assim, tenho um carinho muito grande também pela região em si. Então, assim, eu sinto realmente muito orgulho de fazer parte de toda essa trajetória e realmente o Orion, ele é uma referência para os outros centros e os novos também, tem outros que devem ser lançados nos próximos, ao longo desse ano ainda, né? Então, o Orion realmente sempre é uma referência para a gente em desenvolvimento, em acolhimento, em capacitação, em desenvolvimento das empresas que procuram aqui e todo o trabalho que o próprio Orion faz, né, busca no desenvolvimento dessas empresas, não só das startups, mas de outras atividades também, de outros segmentos aqui. E a gente aqui em Lages conta com uma rede muito grande, né? Então, por exemplo, a gente está falando do Orion, aqui ao lado nós temos a Ipagre, o Instituto Federal de Santa Catarina, o Colégio Militar, a Cidasc, logo adiante temos o Centro de Ciências Agroveterinárias do CAV,
bem pertinho daqui a Uniplac, ou seja, o Orion está localizado numa região estratégica, uma região de alta ciência, né? Isso consolida Lages como um centro de produção científica muito importante. Não, com certeza, ele acaba trazendo outros ecossistemas para próximo, né? Então, eu lembro que quando aqui foi lançado, não tinha nada ao redor. Era tudo campo. Era tudo campo, então a gente ficava imaginando assim, nossa, como é que vai se desenvolver para criar toda uma estrutura física, que é uma estrutura grande, uma estrutura bonita. Como é que ela vai se desenvolver lá sozinha, aquele prédio lá sozinho? E não hoje, vim conversando com uma amiga que também vai fazer a entrevista, que quando eu vim a primeira vez aqui, nossa, eu fiquei assim, nossa, como é que isso aqui vai desenvolver? E hoje tu vê o que está se criando, a comunidade que está se criando aqui ao redor é muito bonito de se ver. Assim. E crescendo, né? Temos a NDD, um prédio maravilhoso, a AT Plus, que acabou de inaugurar seu prédio novo. Em breve, ampliações. A área interna do parque está sendo pavimentada pela prefeitura. Em breve, devemos ter uma praça aqui ao lado. Essa região da cidade também vai se desenvolver bastante. O setor de serviços, o setor de transporte por aplicativos. Já tem muito aqui, então... É uma região que vai se desenvolver bastante, essa região aqui do bairro São Francisco. Ela já está se desenvolvendo, né? Ela já é visível esse desenvolvimento. Quando a gente vem, a gente né, não costuma vir aqui com frequência, mas quando a gente vem, a gente percebe, nossa, já mudou a cara lá na frente, a entrada já tá diferente. Então, faz com que as pessoas realmente venham aqui para conhecer, para buscar informação, para conhecer, para saber o que tem aqui de bom, o que oferece de bom aqui, que pode me ajudar também, né, na minha comunidade, no ambiente onde é que eu estou inserido. Exatamente. E tem, a gente percebe, sabe, esse apego da comunidade vizinha aqui com o Orion, eles ajudam a cuidar, tanto que não tem portões aqui, né? E a comunidade ajuda a cuidar, isso é muito legal. Silvia Carvalho, coordenadora do Núcleo de Startups do Sebrae Santa Catarina, aqui em Lages, fazendo um trabalho bem importante aí com futuros empreendedores. Obrigado pela tua presença, seja sempre bem-vinda ao Orion, seja sempre bem-vinda a Lages. Obrigada pela oportunidade aqui, e o Sebrae está à disposição de todos, no que precisarem, através do Orion, através do nosso escritório aqui em... O que há de novo no mundo da ciência, da tecnologia e do empreendedorismo, você fica sabendo aqui. Rádio Inovação, um programa do Orion Parque Tecnológico em parceria com a Imagem TV e a UDESC FM Lages.